Amém? 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1 ao versículo 5. Acharam? 1 Timóteo, capítulo 4. Diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vamos orar. Senhor, obrigado, meu Deus, pela sua palavra, que é o nosso alimento. Alimenta a nossa alma, Deus, porque nós temos sede de Ti, temos fome da Tua palavra, e reconhecemos que só o Senhor pode alimentar nossa alma. Não deixe, Senhor, que nenhum de nós venhamos sair daqui, Senhor, sem receber essa Tua palavra. Converta, Pai, corações que ainda não foram convertidos. Regenera, santifica, para que nós possamos, Senhor, viver para a Tua glória, Deus. Nos ajuda, Pai, a compreender, entender e receber e praticar essa Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Jesus. E amém. Poder se assentar, irmãos? Queridos irmãos, como vimos na semana passada, o apóstolo Paulo, ele começou a colocar a organização do culto. A gente viu que no capítulo 3, do capítulo 2 em diante, ele vai trabalhar sobre esse assunto. Então ele vai trabalhar a respeito das nossas reuniões. Então ele falou que nós temos que orar pela nossa autoridade, orar por todos os povos, porque essa é da vontade de Deus. Ele falou que a mulher no culto, ou seja, na organização do culto, a mulher ela tem que aprender em silêncio. Nós vimos também no capítulo 3, aonde que fala que as qualificações dos oficiais da igreja, né, o presbítero, o diácono, as mulheres ali nós compreendemos que seja as auxiliadoras dos diáconos. Então ele acaba de colocar em ordem esse culto, o culto para Deus. Ele dá diretrizes como que nós devemos nos comportar em uma reunião, né? Então ele começa a colocar tudo no seu devido lugar. O homem, ele tem que ter uma vida santa, a mulher, ela tem que ter uma vida santa, e tudo isso ele foi colocando no seu devido lugar. E ele finalizou falando que a igreja, nós que somos a igreja de Deus, ou seja, o próprio Deus, ele reside em nós, ele habita em nós, né? Foi falado aqui que no passado, Moisés, ele levantou um tabernáculo, Deus habitou entre o povo. Salomão, ele edificou um templo, Deus habitou dentro daquele lugar, conforme a oração. E vimos que no Novo Testamento, quando Deus se encarnou, ele habitou entre nós, andou entre nós, e na sua ressurreição e com a vinda do Espírito Santo, agora ele habita dentro de nós.
Então nós somos a igreja, o povo de Deus, a igreja de Deus. Deus ele reside em nós. Então o próprio Deus, ele reside em nós. Nós que cremos na sua palavra, nós que uma vez acreditamos, nós que uma vez se arrependemos dos nossos pecados, vimos que estava andando no caminho totalmente errado, Deus então, ele habita dentro de nós. Então nós somos um habitat de Deus. Então Deus habita dentro de cada um de nós. Paulo, ele acabou de falar isso, agora ele passa a falar um assunto muito importante. Como que pode então, se nós que somos a habitação de Deus, nós que estamos aqui na casa de Deus, nós que somos a coluna e o baluarte da verdade, nós que defendemos a verdade, como que pode acontecer essas coisas? Paulo, ele vai falar algo que acontece entre nós, algo que aconteceu na época de Paulo e nunca deixou de acontecer. E isto é um alerta para nós, irmãos. É por isso, quando ele coloca a ordem culto, ele começa a colocar tudo nas suas ordens, nos seus devidos lugares. Ele faz com que agora nós possamos parar e prestar atenção no que acontece em nossas reuniões também. O que acontece nas nossas reuniões também? Paulo, ele está falando, nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé. Quando ele acaba de falar sobre a encarnação de Cristo, sobre a glória de Cristo, sobre Deus sendo contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido em glória, ele dá um stop para nós, ele acende um sinal vermelho para nós, e fala: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé. Quando ele fala aqui explicitamente, ele está falando que o Espírito está falando de uma maneira clara, de uma maneira abertamente. Não havia dúvidas ou imprecisão no que o Espírito está falando. O que o Espírito está falando é algo que vai acontecer e que estava acontecendo. O que? Se apostatarão da fé. Pessoas que abandonarão a fé. A gente vai falar mais um pouquinho disso daqui a pouco. Mas quando ele fala aqui os últimos tempos, não é o fim escatológico que ele está falando. Nos últimos tempos que Paulo está falando, ou todas as vezes quando nós lermos esse termo, últimos tempos, esta palavra, últimos tempos, é no período da era cristã. Desde o momento quando Jesus foi assunto aos céus, começou esses últimos tempos. E Paulo está falando que já na sua época, muitos se apostatarão da fé. É o que ele fala. E o Espírito Santo, ele não está deixando dúvida, irmãos. Ele está falando: olha, nos últimos tempos, nessa era cristã, o que vocês estão vendo? Vão se apostatar da fé. Irmãos, Paulo, quando escreve essa carta a 1 Timóteo, ele está escrevendo 12 anos depois, quando ele esteve lá na cidade de Mileto, fazendo uma reunião com os presbíteros dessa região de Éfeso. Ele vai em Mileto, que era uma cidade vizinha de Éfeso. Ele manda chamar os presbíteros e começa a aconselhar os presbíteros. E olha o conselho que ele dá, irmão, o apóstolo Paulo, 12 anos antes. Acompanhe comigo em Atos capítulo 20, versículo de número 17. E depois nós vamos pular para o 29 e o 30.
20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Estava numa cidade, mandou agora chamar os presbíteros de Éfeso. E qual foi o conselho que ele deu? Vários conselhos, mas esse que está dentro da nossa mensagem. Versículo 29, olha o que diz. Olha o que Paulo está falando com certeza. Paulo ele não está deixando dúvida o que vai acontecer. Ele está falando, vai acontecer. E o que vai acontecer? Olha o alerta que ele dá para esse povo dessa região. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o quê? O rebanho. Por que Paulo ele está falando que eu sei que depois da minha partida? Porque enquanto Paulo estava nesta região, Paulo, como ele falou em Filipenses capítulo 1, versículo 16, que ele estava incumbido na defesa do evangelho. Paulo ele batia de frente com qualquer tipo de heresia. Ele não deixava os falsos mestres penetrar na igreja. Ele era um portão de ferro na defesa do evangelho. É por isso que na semana passada a mensagem foi que nós somos a coluna, ou seja, na semana retrasada, nós somos o quê? A coluna e o baluarte da verdade. Nós sustentamos a verdade, nós combatemos a verdade, nós pregamos através da verdade, tudo através da verdade. Paulo era o quê? Um portão de ferro. Mas ele está deixando muito bem claro que depois da sua partida, os falsos mestres iam entrar. E ele está falando que não vai poupar, vai arrebentar com as ovelhas. No versículo 30 ele continua, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Não somente penetrarão, mas Paulo está falando assim, vão se levantar também no meio de vocês. 12 anos antes, Paulo estava falando isso. E agora, ele está deixando Timóteo em Éfeso, descendo para Macedônia, porque em Éfeso os falsos mestres tinham chegado. O Espírito Santo estava falando de uma maneira clara, abertamente, e dando uma certeza que o erro já estava presente ali, mas não só presente, como também ia crescer e ia se expandir. É por isso que ele está falando, eu estou afirmando que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé. Na era cristã, pessoas iam se apostatar da fé. Nós que estamos aqui hoje, irmãos, nós temos que tomar cuidado para que isso não venha acontecer comigo e nem com você. Por quê? Nós somos tendenciosos a cair. Por que pessoas caem? Porque brincam com a verdade. Não são coluna e baluarte da verdade, estão brincando com a verdade. Com a verdade não se brinca, querido. Muitos brincaram com a verdade, caíram. Sansão brincou com a verdade, caiu. Homem forte, poderoso nas batalhas, caiu. Eva brincou com a verdade, caiu. Quantos exemplos nós temos? Se não fosse a intervenção divina, essa pessoa ia se prostrar e andar diretamente prostrado, no erro, porque brincaram com a verdade. E o que o Espírito Santo está falando? Nos últimos tempos vai acontecer isso.
E o que significa apostatar, irmãos? Retroceder, afastar-se, remover-se, abandonar. A apostasia corresponde a um período em que a pessoa peca cada vez mais e obedece cada vez menos. Olha o que a apostasia ela envolve. Ela envolve, irmão, você se arrepender do seu arrependimento. Isso é interessante. A pessoa, quando ela se apostata, ela se arrepende do seu arrependimento. De repente você não está entendendo o que eu estou falando, mas eu vou explicar para você. Pessoas que um dia estavam como eu e como você aí, mas que lá na frente se arrependeram de estar nesse ambiente aqui. Pessoas que um dia, irmão, se arrependeram de aceitar a Cristo. Pessoas que um dia se arrependeram de estar na igreja. Pessoas que um dia se arrependeram de ter um dia conhecido a Cristo, conhecido pessoas como nós. Pessoas se arrependem do seu arrependimento. Isso é uma apostasia. É um abandono deliberado, é um abandono com conhecimento. Você tem um conhecimento daquilo que você está fazendo. Eu não quero mais essa verdade, eu vou ficar com essa mentira aqui. Eu não quero mais essa justiça, eu quero essa injustiça aqui. Essa é uma apostasia. Entenda bem, a apostasia bíblica não é uma pessoa que tropeçou, caiu um pouquinho lá no mundo e voltou. Não, apostasia não é isso. Apostasia é a pessoa que vai viver eternamente em rebelião contra Deus. E nós temos que ter mais cuidado, porque Paulo não está escrevendo para uma carta falando do mundo. Paulo está escrevendo uma carta falando para a igreja, que é a coluna e baluarte da verdade. E quantos de nós aqui não conhecemos pessoas assim? Conversa com certas pessoas dizem: não era nem para mim entrar nessa igreja, não era nem para mim, não sei por que eu fiz isso. E cada vez mais se afundando, não tem como voltar. E esses tais, irmão, desvios da fé, não são novidade isso aqui que Paulo está escrevendo, não. No Novo Testamento também tem suas parcelas de apostatas. Nós vemos Judas se apostatando, nós vemos Demas, que quando Paulo escreve determinadas cartas, ele está falando que Demas é seu cooperador. Mas quando ele vai escrever para Timóteo, na sua última carta, 2 Timóteo, ele está escrevendo que Demas amou o presente século, Demas abandonou o próprio cooperador do apóstolo Paulo. Então se apostatar não é novidade. Isso tem acontecido. A gente viu aqui abre comigo aqui em 1 Timóteo capítulo 1, pessoas, irmãos, que naufragaram na fé. Olha o que diz aqui, capítulo 1, versículo 19 e 20. Pessoas conhecidas da igreja de Éfeso. Olha o que diz. Capítulo 1, versículo 19. Mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Quem foi? Pessoas conhecidas no meio deles. Aqui, ó. E dentre esses se conta quem? Emineu e Alexandre. Então, já na igreja de Éfeso, aqui já tinha pessoas que eram conhecidas, que tinham abandonado a fé. A história da igreja, desde o tempo do Novo Testamento até os nossos dias, é repleta de exemplo de apóstata, de pessoas que um dia estavam no meu lugar,
Às vezes, quando nós saímos para evangelizar, nós damos de cara com pessoas assim. Pessoas que falam para mim, já falaram para mim, olha, eu fiquei 5 anos fazendo curso de teologia e estava lá bêbado, usando droga. E o que adiantou isso? Se apostatou. Uma vez eu conversando com um amigo meu, ele é cristão, mas ele é daquelas denominações que vai muito por revelação, não vai pelo estudo da palavra. E ele falou assim, olha, Alex, o meu irmão está lá, ó, estudou, está lá prostrado lá, se apostatou. Então, esse alerta aqui é para nós, pessoas como eu e você, para nós não se apostatarmos da fé, porque isso é real, isso acontece. Quem disse que um dia passaria pela mente do Paulo que Demas ia se apostatar? Mas Paulo está escrevendo, Demas amou o presente século. E como que uma pessoa se apostata? Olha o que diz: alguns se apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Ou seja, a fonte da qual procedem as falsas doutrinas são o quê? Espíritos enganadores, os próprios demônios. A apostasia, irmão, é gerada por seres o quê? Demoníacos. São humanos que são usados por demônios, ensinando o erro, e vocês acreditando que é certo. Está assim. Em muitos lugares as pessoas não vão para conhecer Cristo, vão para ser curados. Em muitos lugares as pessoas não vão para se arrepender, vão para ser prósperos. E quem está por trás disso, irmão? É as escrituras que está dizendo: espíritos enganadores, demônios. Demônios. Quem está por trás dos falsos mestres? Demônios. Abre comigo aqui em Efésios, aqui não, em Efésios, capítulo 6, versículo 12. É a mesma região, tá, irmão? Efésios foi escrito para esse povo aqui que Paulo está escrevendo para Timóteo. Timóteo está aqui em Éfeso. Olha a carta que Paulo manda para esse povo aqui desta região. Capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, ou seja, demônios. E o interessante é que alguns apostatarão da fé por obedecerem. Essa palavra aqui é processo. Sabe o que significa? Concordar, dedicar, apergar. O verbo está mostrando que no presente os apóstolos continuamente se apegam ao ensino demoníaco, se apegam, se agarram de uma tal maneira que acredita que aquilo ali é verdade. Você mostra para a pessoa, irmão, isso não é correto, não é assim. Meu pastor falou isso. Irmão, isso aqui não adianta. Vou orar, você vai levar um golinho lá e abençoar a tua casa. Não adianta, isso aqui é mentira. Não é verdade. Irmão, você dá mil reais nessa toalhinha aí, isso é mentira, isso é balela. Não é verdade, a pessoa dá, irmão. A pessoa está apegada com esse erro passou a ser a verdade dessa pessoa. A verdade bíblica
Essa pessoa é cega para compreender a verdade bíblica, mas enxerga para compreender as mentiras. Quantas pessoas estão nesses lugares, irmãos? Quantos de nós não viemos deste lugar? Ou destes lugares? Deus clareou a nossa mente, hoje nós estamos aqui. Um dia nós estávamos lá, acreditando nos falsos mestres, falsos profetas, acreditando nos ensinos de demônios. Desde a criação, irmão, a terra tem sido campo de batalha entre Deus e Satanás. Deus chama a humanidade para responder a sua palavra, e Satanás tenta atraí-lo para seguir as suas mentiras. Alguns afirmam perversões satânicas ser a verdade de Deus. Os falsos mestres são inspirados por demônios. Isso é forte. Satanás tem seus próprios ministros, suas próprias doutrinas. Satanás se transfigura como um anjo de luz. As Escrituras, irmãos, descrevem o diabo não apenas como tentador, atraindo pessoas para o pecado, mas também como enganador, seduzindo as pessoas para o erro. Vai por esse caminho aqui. Sabe qual é o maior nosso? Sabe qual é o perigo nosso? Sabe qual? Porque olha só, a Bíblia fala assim, ó, não faça isso, não entristeça o Espírito Santo. Está lá. Efésios capítulo 5, 19, se eu não me engano, está lá escrito ali. Não entristeçar o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção. Aí ele vai colocar lá o que é entristecer o Espírito Santo. Está lá. Está lá. A nossa obra carnal está lá escrito. Se você faz isso, você entristece o Espírito Santo. Mas sabe qual é o nosso problema? Que às vezes nós entristecemos o Espírito Santo e o castigo não vem de imediato. A gente entristece ele aqui e fala assim, nada aconteceu, então vou fazer isso aqui. Ah, nada aconteceu, vou fazer isso. Ah, nada aconteceu, vou fazer. Aí se apostata da fé. Brincou com a verdade. O problema não é nada acontecer agora. O problema é no juízo. Que nós vamos responder pelos nossos atos. O problema é esse. Então nós não podemos, irmão, ficar brincando com os caminhos que nos levam a se apostatar. Qual o caminho que nos leva a se apostatar? Desobedecer. Pelo amor de Deus, irmão, nós temos que lutar contra a nossa carne, contra a nossa vontade. Não brinque com o pecado, irmãos. Quantas pessoas brincaram com o pecado que para ele era insignificante, para ela era insignificante. E hoje estão se arrependendo dos seus próprios arrependimentos. Pessoas como eu e como você. Um dia estava aqui cantando, um dia estava pregando, um dia estava servindo assim, um dia estava ouvindo a palavra, um dia estava lá na portaria. Mas hoje, se arrepende dos seus arrependimentos. Por isso que Paulo está escrevendo aqui, inspirado. O Espírito Santo inspirando Paulo, falando, olha, nesse decorrer dessa área cristã, alguns se apostatarão da fé. E temos visto por aí. Obedecendo a ensinos de demônios. Olha o que diz o versículo 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Os falsos mestres são atores do mal, falam coisas e praticam outras, são hipócritas, não revelam a sua verdadeira identidade, estão ali. Os falsos mestres falam de maneira piedosa e fluentemente. Observe os falsos mestres. Se você consegue identificar, começa a observar.
Como que eles falam de maneira piedosa? Amor. Amor para lá, amor para cá. Fala fluentemente, tem um poder da oratória, tem um poder do convencimento. Se você não for revestido com discernimento do Espírito, você pode ser até levado por eles. Por quê? Falam de maneira piedosa, fluentemente. Você adora ouvi-lo falar. Mas com fim, esconde as suas próprias arrogâncias ou as suas imoralidades. São pessoas que não estão de olho no teu bem espiritual, mas estão de olho no bem material, nas suas finanças. A palavra, irmão, cauterizar, aqui, cauteriazo, né? Traz a ideia de marcar com ferro quente. Quando Paulo está falando, que pela hipocrisia dos que falam mentira e que tem cauterizado a própria consciência, cauterizar aqui é ser selado. No passado selava os escravos com ferro quente. Agora nós vemos aí os gado, o cavalo sendo marcado com ferro quente porque tem a prioridade, né? Alguém pertence a alguém. E aqui Paulo está usando, falando que eles têm o que? Uma mente selada, uma mente cauterizada, uma mente que de tanto rejeitar as advertências vive em rebelião e obstinação com as suas mentes seladas. Rejeitaram tanto as advertências, agora tem a sua mente selada. Não faça isso, não faça aquilo. De tanto rejeitar esse não de Deus para o nosso próprio bem, tem a sua mente selada, cauterizada. A verdade já não consegue mais penetrar porque a sua mente está selada. É como o imperador no passado, quando ele selava uma carta, botava lá o seu anel, botava uma cera lá e colocava o seu anel. Está selado, não se abre, não se entra mais, não tem como mais entrar. Só aquele que receberia a carta que poderia abrir, tirar aquele selo. E agora está falando que a mente desses camaradas são o quê? Eles são tão hipócritas, que eles não mais recebem a verdade. Eles vão morrer nessa mentira, porque são pessoas usadas por demônios, são ministros de Satanás. É isso que a Bíblia está falando, irmãos. A gente poderia estar falando de coisas, prosperidade do ano 2025, mas não, a mensagem é essa aqui. A mensagem é melhor do que ser uma mensagem de bênção, é uma mensagem de alerta para nós, que no ano de 2025 nós possamos estar mais alertas, tendo cuidado com a nossa própria alma, zelar pela nossa alma. O que a minha alma está ouvindo, o que minha alma está vendo, o que minha alma está falando, está mais apercebidos, para que a nossa mente não seja cauterizada pelo erro. E continuando, os falsos mestres, ele prega um falso evangelho e forma também os falsos crentes, irmãos. Só você ir conversar com uma pessoa que pertence a esses lugares de falsos mestres, falsos crentes. Os falsos mestres é mais perigoso que um libertino declarado. É mais perigoso. Porque um libertino declarado, aquilo ali é demônio puro, tá maluco. E o falso mestre? Não, aquilo ali dá para me ouvir. Não, aquilo ali é bênção. Virada do ano. Um monte de crente inocente, acreditando que a SBT é de Jesus. Na virada do ano colocou lá uns louvores lá, nada contra, mas os pregadores lá os antropólogos, o homem no centro. Eu não vou ver a Anitta não, a Anitta tá maluca, Anitta, olha a música da Anitta, a gente rejeita de cara a Anitta, mas vamos ouvir David Leonardo. Não, aquele ali eu posso ouvir, por quê? Não, olha o que ele está falando,
Irmão, todo ano, irmão, hoje não tem como escapar, coloca no vídeo aí, coloca no YouTube, todo ano é a mesma palavra desses homens. Deus vai abençoar, você vai não sei o que, você vai ter não sei o que, você vai ser próximo, abre o seu coração, irmão, é onde que está o arrependimento, querido? Aonde que está a salvação da sua alma? Onde que isso vai parar? Os desejos carnais estão aí. Quem não quer ter? Quem não quer receber isso que eles falam no ano de 2025? Mas não é assim, irmão. Não seja enganado por esses falsos mestres, pelo amor de Deus. Ouve o que a palavra de Deus diz. Meu Deus, o próprio Senhor Jesus falou: olha, os dias são maus, tem bom ânimo. Para o cristão, os dias são maus, porque aqui não é a nossa pátria, aqui não é a nossa habitação, a nossa pátria está nos céus, aonde que está o Rei da Glória, querido. É o que Paulo falou para os Efésios: aqueles que pensam somente nessa vida são os mais miseráveis de todos os homens, e vocês estão ouvindo isso, acreditando nisso. Eu não estou aqui, claro que eu quero que um ano que seja um ano de prosperidade, ano de bênção, mas essas palavras não me enganam, essas pessoas não me enganam. Por quê? O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé. Então o falso mestre, ele é mais perigoso que uma pessoa, um libertino declarado. Versículo de número 3, ele fala assim, olha, que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. As falsas doutrinas estavam distorcendo a verdade, proibindo o que Deus aprova. O que Deus aprova? O casamento e o alimento. Naquela época, olha o que eles estavam proibindo: o casamento. E o que estavam proibindo? Os alimentos. Nós sabemos, irmão, como foi falado aqui semana passada, que os gnósticos, eles consideravam o quê? A matéria má. O Deus Jeová do Antigo Testamento, Deus do Antigo Testamento, Deus dos judeus, era um Deus demiurgo, ou seja, um Deus menor. Existia um Deus, além do Deus Jeová do Antigo Testamento, superior ao Deus do Antigo Testamento, que era o demiurgo para eles. Esse Deus aqui, ele criou o espírito, que é bom, e esse Deus aqui, ele criou o quê? A criação, a matéria, que é má. E o que acontece aqui? Aqui, essa doutrina lá oscilava entre o ascetismo e a libertinagem, e Paulo fala isso dessas duas falsas doutrinas. O que é o ascetismo? O ascetismo é a doutrina, a disciplina do autocontrole estrito do corpo e do espírito. Um caminho que vai te levar a Deus é o quê? É você se restringir de certos alimentos. Você vê que hoje tem muitas pessoas aí, não nada contra, mas vive fazendo jejum, se abstendo de comer um montão de coisas aí, acreditando que aquilo ali vai te aproximar mais de Deus. Faça um jejum sem oração. Faça uma oração sem jejum e você vai ver o resultado. Nada contra o jejum. O jejum é bom para a nossa própria alma, mortificação da nossa pessoa. Mas o jejum não abre portas espirituais. Não temos nenhuma base bíblica para sustentar esse tipo de restrições de alimento sobre a nossa vida. Ao contrário, o que nós vamos ver é repletos da gente não
A gente não se abster de não comer isso, a gente comer isso. Então, o que eles estavam proibindo aqui? O casamento e o alimento. O que é o ascetismo? É você restringir essa disciplina, sabe? A gente viu isso no... Teve umas pessoas... Quer ver o mosteiro? Como que se deu, ou como que se desenvolveu o mosteiro? Através disso. São pessoas que acreditavam que o mundo estava contaminado, então foram para os lugares e construíram ali uma habitação onde que só tinha pessoas de Deus. Então, estão se restringindo de coisas mundanas, acreditando que isso vai te levar a um grau de espiritualidade a mais, e não é isso. Não encontramos nenhum texto isso, falando disso ou dando essa ordem, tá? E o que é uma libertinagem? Já que eles oscilavam, né? Era uma vida de libertino, né? Era uma vida desregrada, né? Dedicada aos prazeres sexuais. Deus, irmão, o próprio Deus, ele instituiu e ordenou o casamento. Onde que está isso? Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 20 e 24. Vamos ler lá rapidamente. Olha o que diz em Gênesis, capítulo de número 2. Versículo 22, diz assim, do 22 ao 24. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois o quê? Uma só carne. Então, o casamento foi uma instituição e uma ordenação de Deus. E o que os falsos mestres estavam fazendo? Proibindo o casamento. Quando os falsos mestres, irmão, ensinam que é errado casar, estão abertamente se rebelando contra a palavra de Deus, atacando o que Deus ordenou. Olha só o outro ponto que eles proíbem: o alimento, de certos alimentos. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 9, versículo 3. Olha o que diz, 9:3. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para o alimento, como vos deis a erva verde, tudo vos dou agora. Ou seja, tudo. O que o ascetismo ele tentava? Substituir a dependência de Deus pelo esforço humano. A espiritualidade da dieta não tem amparo nas escrituras. Uma pessoa não se torna mais ou menos espiritual por comer ou deixar de comer. Não é isso. Vida com Deus não é isso. Vida com Deus é o quê? Se apartar do pecado, buscar as coisas consagradas a Deus, ter uma vida de oração, ter uma vida de comunhão, participar dos cultos. Isso é uma vida com Deus. Não é me se abster, não nada contra, como que nós aqui fazemos jejum, mas não é isso que vai me elevar a ter uma vida mais próxima de Deus, não. Quantas vezes, irmãos, eu já fui em monte e pessoas lá acreditavam que era mais espiritual do que outros. Eu já vi muito disso. É por isso que eu estou falando, porque eu já passei por isso. Outro ponto que ele vai falar aqui é que Deus, ele vai criar essas coisas com um propósito. Ele criou o casamento com um propósito, ele criou os alimentos com um propósito. Qual foi o propósito? Olha o que diz lá no capítulo de número 3. Olha o que diz. Qual era o ensinamento de demônios? Que estava proibindo o casamento, e Deus instituiu o casamento. Estava o quê? Exigindo abstinência, e Deus criou Deus criou os alimentos. Qual o propósito de toda essa criação do casamento e dos alimentos? É o que o 3 vai falar, com ações de graças pelos fiéis, e por quantos conhecem plenamente o quê? A verdade. Então,
Deus criou com um propósito definido. Qual é? Para serem recebidos o quê? Os alimentos. Os alimentos serem recebidos com um propósito. E o homem, aqui ele está deixando muito bem claro no versículo 3, olha, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Quem é que vai dar ações de graças? Pelos fiéis, porquanto conhece plenamente a verdade. O homem natural, irmão, não pode derramar o seu coração em gratidão a Deus. Quem é que pode agradecer a Deus pelos alimentos? Quem é que pode agradecer a Deus pela família? Quem é que pode agradecer por todos esses benefícios? Só um homem fiel, o que tem conhecimento plenamente da verdade. É isso que Paulo está falando. Então Paulo aqui está excluindo esses homens que são infiéis e fala, não, os fiéis, eles sim, podem receber com ações de graças, esses homens podem orar a Deus, podem realmente ser gratos a Deus por todos esses benefícios que estão sendo recebidos. E no versículo de número 24, ele vai falar, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável. Olha, em Gênesis, vamos abrir lá em Gênesis capítulo 1 novamente, quando Paulo está falando, tudo o que Deus criou é bom. Olha o que diz em Gênesis, na criação. Eu não vou ler todo o capítulo, mas cada criação, olha o que Deus foi falando. Capítulo 1, versículo 10. Acharam? Lá no finalzinho diz, e viu Deus que isto era bom. Só aí? Não. No versículo 12, lá no finalzinho, e viu Deus que isto era bom. Lá no versículo 18, e viu Deus que isto era bom. Olha no 21, e viu Deus que isto era bom. Sempre lá no finalzinho, ó. Olha no 25, e viu Deus que isto era bom. Olha no 31, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, tudo, irmão, tudo que Deus criou é bom. Até depois da queda, o que Deus criou é bom. É bom. Nada é para ser desprezado como se fosse mal ou a sede do mal. Não come isso porque isso é mal. Não, irmão. Não caia nessa. Tem pessoas que querem viver na lei do Antigo Testamento e não quer comer carne de porco, acreditando que carne de porco é maldição, porque Deus proibiu. Não, irmão. Não é maldição. Tudo tem o seu propósito determinado. Porque Deus criou, porque Deus proibiu certas carnes naquela época. E porque agora Paulo ele vai falar, tudo que se vende no açougue deve comer. Tudo está debaixo de um propósito de Deus. Tudo para o bem físico de uma humanidade ou da pessoa. Um alimento pode até ser rejeitado por motivos clínicos, mas jamais por motivos espirituais, irmão. Jamais. Eu não posso comer isso porque isso vai afetar a minha vida espiritual. Nada disso. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 14. Abre comigo em Romanos capítulo 14. Romanos 14, acharam? Olha o que diz, irmãos. Versículo 1 e 2. Acolhei aqui está enfermo, né? Mas para mim poderia estar fraco. Tem alguma tradução aí fraco? Tem, então. É isso aí, ó. Olha só. Acolhei, o meu está débil, mas é fraco, tá? Acolhei ao que é fraco na fé. Uma pessoa fraca na fé é o quê? Não, porém, para discutir opiniões. Olha no versículo 2. Um crê que de tudo pode comer,
Mas o fraco, o que acontece? Uma pessoa, quando fica recusando os alimentos que Deus criou para falar que é uma vida espiritual, a Bíblia está deixando muito bem claro que é débil na fé, é fraco na fé. Então você que pensa que vai ter uma vida espiritual, pelo contrário, a Bíblia não fala que é uma vida espiritual, está falando que é fraco espiritual, débil na fé. Ultimamente, irmãos, a ciência, ela tem descoberto que os alimentos são fontes de grande bênção para o homem. A gente está vendo, temos visto isso por aí. Antigamente, o que você jogava fora, hoje já não joga mais. Semente que era descartável não é mais descartada. Por quê? É benefício para o nosso corpo humano. Porque lá na criação, tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. Cada coisa da sua criação é bom. A ciência está cada vez mais se desenvolvendo. E a gente está vendo o que é aquele alimento que a gente não gostava e passamos a comer. Um exemplo lá em casa. Minha esposa não comia mamão, eu comia. E ela começou a ver os benefícios que o mamão trazia. Por isso que ela está com essa pele linda. Por quê? Comeu mamão. O que não falta lá em casa? Mamão. Esposa, por que você não comprou mamão? O mamão estava muito caro. Esse dia apareceu com um saco de mamão lá em casa. Por quê? A ciência está trazendo esses benefícios. Está vendo o poder dos legumes, das frutas. Por quê? Tudo que Deus criou é bom, irmão. E o que os falsos mestres estavam ensinando aqui? O que eles estavam ensinando? Proibindo. Irmão, sabe qual é a maior necessidade do ser humano? Eles estavam proibindo aqui. Qual é a maior necessidade do ser humano? Para quem é casado? O sexo carnal. A maior necessidade do homem, animal, da mulher, sexo. E o outro? Comer alimento. E eles estavam proibindo isso aqui. Eles estavam proibindo isso aqui. Proibindo as duas coisas importantíssimas quando Deus criou. Eles estavam proibindo. E muitos estavam o quê? Deixando de casar, deixando de formar famílias. Muitos estavam deixando de quê? Comer certas frutas, certos legumes, achando que ia ter uma vida espiritual, e não é. A gente vê isso na própria igreja católica. Os padres, né? São obrigados a não se casarem para ter um celibato lá tranquilo e calmo, proibindo o casamento. Infelizmente, hoje em muitos lugares protestantes tem acontecido não de não se casar, mas de não ter filhos. Muitos lugares. Ensinamento de quê? Demônios. É isso que a Bíblia fala, irmão. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou ensinando isso para vocês. É o que a Bíblia está falando. Vão se apostatar porque vão ouvir ensinos de demônios. Vão ouvir ensinos de demônios. No versículo 5, para finalizar, olha o que diz. Vou ler o 4 de novo para a gente finalizar no 5. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Por quê? Olha só, pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Quando participamos do alimento e pronunciamos a sua graça, Deus ao mesmo tempo pronuncia sua palavra de bênção. Quando nós paramos e recebemos os alimentos através da oração, Senhor, obrigado por essa refeição. Muito obrigado. Irmão, para se ter uma noção, se o nosso Deus ele proibir que as sementes dão as suas sementeiras, em um ano, se ele proibir, ele falar assim, olha, esse ano de 2025, nenhuma semente
vai nascer, não vai dar nada. A metade da população morre. A metade morre. É por isso que nós temos que agradecer a Deus, porque a sementinha quando nasce é a palavra de Deus. É por isso que a gente tem que agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse alimento. Obrigado por pessoas que o Senhor colocou para poder plantar esses alimentos. Obrigado que o Senhor tem colocado esse alimento na minha mesa. É o que o texto está dizendo, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. É santificado. Não toca nisso. Não. A palavra de Deus é santificada pela oração. E qual a mensagem para nós? Alerta. Qual é a alerta? Muitos ou alguns se apostatarão da fé. Temos que, como vou falar mais uma vez, como dizia o homem considerado príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, que ele falava: viva como se a salvação dependesse de você. Eu sei que a salvação é graça, mas eu tenho que viver como se a salvação dependesse de mim. Como que eu não vou me apostatar? Não ouvindo a mentiras, ouvindo a verdade. Irmão, acorda. Esquece pregadores ou homens que estão lá em cima de um altar ou de um público pregando eu. Volta para as pessoas que pregam Cristo, pregam sobre arrependimento. Volta para essas pessoas. Não fique preso nesses homens que levantam o seu ego. Ouve pessoas que faz você refletir como que está a tua vida espiritual. Ouve essas pessoas. Amém? Vamos colocar de pé, vamos estar orando.